Boa noite. Olá, Paulo, tudo Daniel, bem? antes de tudo, tudo bem? Obrigado pela tua presença aqui. Antes de tudo, queria explicar o porquê da máscara. Todas as lives que eu realizo aqui, eu não sou muito antenado com a tecnologia e o meu irmão é que me ajuda. Meu irmão não mora comigo, ele é da área de construção civil e como a gente ainda está nessa época de pandemia, então todos os cuidados aqui, ele tomou a primeira dose da vacina, eu ainda vou tomar a minha, então está tudo. Mas queria te agradecer muito pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Paulo, e eu queria agradecer a compreensão de todos. Eu estou tendo algumas dificuldades técnicas aqui em minha casa. Eu tive uma live com o meu querido Herbert Azul, Sim, meu sim. colega artista, e tivemos um problema de internet seríssimo. Então, eu tô... E não foi aqui em casa, minha internet é muito boa, então eu quis Sim. averiguar. E realmente, Aham. hoje eu tive uma queda aqui muito grande, eu quis achar o espaço ideal. E desculpe essa demora aí, mas Não, que isso. peço desculpas aos queridos internautas. Agradeço a compreensão de todos, agradeço aí a você, Paulo, querido. É um prazer estar aqui com você. É Um um grande grande prazer. abraço. E eu gostaria de começar essa live citando o grande Frank Sinatra. Em Fly Me to the Moon, Sinatra nos diz: me faça voar até a lua, deixe-me brincar entre as estrelas. E esta sensação você nos proporciona, Daniel Boaventura, a de um artista cuja missão é levar o seu talento ao infinito de nossos sonhos. Muito obrigado pela sua presença. Meu amigo, que poesia, que honra. Muito obrigado. Eu não sou digno. I'm not worthy. I'm not worthy. Mas começar com a citação do nosso querido Frank Sinatra é uma bela maneira de começar. Agradeço sua gentileza, agradeço o seu carinho. Obrigado. Daniel, eu queria começar falando da sua infância. Né? Você teve uma infância muito marcada pela música dentro da sua casa, tanto a música erudita como a MPB também. E eu queria que você falasse um pouco dessa relação com os seus pais professores, o seu pai um grande professor na Bahia, Edivaldo Boaventura, né? Qual foi o impacto positivo dessa formação familiar na sua trajetória? Eu acho que o principal disso tudo é que eles fizeram uma coisa muito perigosa, ao meu ver. Perigosa no bom sentido. Sim. Perigosa. Foi... acho que até no início eles se preocuparam. Minha mãe se É. preocupava um pouco com relação a essa minha queda pela arte. Mas eu acho que o contato deles... É claro que eu não sei dizer ao certo, porque a minha família é muito fechada, no sentido de que a gente não expressa muito o que sente, o que é, Sim. que não é muito legal. Hum. Mas a gente... Acho que eles tentaram, acho que eles tentaram pensar, olha, ele gosta realmente da arte, acho que está muito viva nele, então eu espero que, vamos ver como o tempo, como o tempo vai dizer, né? E eu acho que eles perceberam que a coisa era muito forte com a ida para os Estados Unidos, né? Meu pai foi Uhum. fazer o doutorado dele na Penn State University, isso é em State College, né? Que é na Pensilvânia. Pensilvânia é um Sim, estado sim. ao nordeste dos Estados Unidos, quase fronteira com o Canadá. Uhum. Estava para ir para Nova York de carro. Nós fizemos isso até. Isso foi nos Uhum. idos de 1978. Eu tinha 7 para 8 anos. Uhum. Minto, já tinha 8 anos quando a gente foi. E foi a família inteira, né? Uhum. E eu acho que foi ali que eles perceberam que realmente a arte era, principalmente a música, falava muito alto. Eu Forte em estudava, você. nós todos, os filhos, estudávamos em escola pública, lá nos Estados Unidos. Uhum. E na escola, as matérias extracurriculares, eu tinha um grupo de desenho, eu desenhava razoavelmente bem, gostava muito. Uhum. E tinha olha, tem umas bandeiras muito, passou o México, É? passou, não sei se foi Suécia, não me lembro, não sei se foi Inglaterra. Me lembro que eu tive contato com música na escola e teatro, enfim. Eu fiquei muito encantado com isso. Eu me lembro que nós morávamos num apartamento pequeno, Uhum. e minha mãe falou, olha, Dani, a gente não tem... Eu pedi um piano, né? Pô, mas se a gente conseguir alugar um piano? Eu falei, filho, não dá, não cabe aqui. Sim, sim. Isso, mas a gente escolhe outra coisa. Aí eu
acho que o que escolheram para mim foi um trombone de vara na época. Eu me lembro que no início eu tinha preguiça de estudar a clave de Fá. E eu não queria ler a partitura, eu decorava as melodias e tocava, fingia que lia e tocava. Então, foi ali que começou. Eu voltei para o Brasil logo depois, 3 anos depois eu voltei. E eu continuei com o idioma. O inglês até hoje é meu segundo idioma. Eu comecei a aprender espanhol agora, depois da experiência mexicana, né? E perdurou até hoje. Então, assim, eles não inibiram isso em mim. É claro que eles ficaram preocupados, porque eles sabiam que na Bahia, principalmente, né, década de 80, década de 90, não é só questão de ser filho de professores. Existia uma certa... Meu pai era bacharel em Direito também. Meu pai também era bacharel em Sociologia, Direito. Meu pai deu curso em Harvard. E era uma mente brilhante nesse sentido. Apesar de não ter uma postura sofística. Ele não era exibicionista, né? Ele tinha um saber absurdo, mas ele não se exibia. Ele gostava de partilhar esse saber. Ele gostava totalmente socrático. Ele gostava de partilhar. Ele via os orientandos dele como filhos. Eu até sentia ciúmes. Em determinado momento. Mas era a paixão dele, era ensinar, né? E no meu caso era arte. Então, assim, eu acho que eles perceberam em mim. Eu gostava muito de cinema também. Eu me lembro que eu fazia maquetes de cinema. Eu gostava de Side Mead, que é uma realidade, lidava com aquela fantasia do cinema de ficção científica, que eu era enlouquecido, né? Eu via Ridley Scott. Década de 80, Star Wars, né? Pois é, o American Zoetrope. Então era esse movimento que tinha. Então era tudo muito, ao mesmo tempo que era fascinante, para uma criança que tinha essa verve artística, eu comecei analisando agora, como é o divã, né? Eu acho que eu dissipei um pouco, talvez eu tenha dissipado um pouco as ideias, mas foram os festivais intercolegiais, os festivais colegiais da minha escola em Salvador, o Colégio Antônio Vieira, que é um colégio jesuíta, engraçado, que canalizaram mais para a arte. Eu participava de festivais, eu participava de teatro, enfim. Mas a música sempre falou mais forte nesse sentido. Eu comecei a participar de bandas. Então comecei a canalizar para esse lado. É claro que havia preocupação, como eu já disse, umas 3, 4 vezes, mas eu acho que chega um momento que eles falaram, olha, se você quiser realmente levar isso adiante, você se prepare o melhor que você puder. Melhor que puder. E encare o que o mercado exige. Meu pai sempre falava, olha, nós não temos dinheiro, nós não somos ricos. O que eu posso te dar, parece clichê falar isso. Clichê parece que é um filme mas realmente ele falou para mim, a única coisa que eu posso realmente te passar, meu filho, é o saber. A única coisa que eu posso te dar, os caminhos, é o saber. O que você precisar eu tiver condições de fazer, eu não vou poder te pagar um curso na NYU, eu não vou poder pagar um curso. Não, mas o que eu puder fazer no meu alcance, eu vou te dar. E ele realmente fez. Ele, por exemplo, meu pai me ajudou a montar. Eu falo isso até no agradecimento do DVD que eu fiz, que eu gravei na Rússia, em Moscou. Meu pai, infelizmente, não viu. Meu pai nos deixou em agosto de 2018. E eu gravei o disco em dezembro de 2018. Eu dediquei... ainda dedico tudo a meus pais. Mas eu fiz uma declaração falando, olha, que bandeira é essa? E eu falei, meu pai me ajudou a montar o primeiro estúdiozinho. A gente tinha uma casa. E ele ajudou a montar o primeiro estúdio, que era um corredor, praticamente. Ele ajudou, sabe, contratou um pessoal para botar o Catex. Tudo que tivesse, não era nada caro. Era um Mas ele queria colaborar no teu sonho, ele queria dar um jeito de colaborar. Isso. E não incomodar os vizinhos, né? Então, ele fez para dar uma proteção acústica, né? Aquela coisa da acústica. Exato. E me deu meu primeiro saxofone. O saxofone que eu tenho é esse aqui, ó. Esse saxofone que eu tenho até hoje. Esse é o meu Selmer tenor. Que eu tenho até hoje. Esse sax tem, sei lá, acho que 30 anos comigo.
Tem toda uma história com você, né? Tem. Esse sax tem um tempão comigo. E, e é isso. Meus pais são extremamente importantes. Tanto é que quando eu passei no vestibular de administração, Uhum. vestibular de administração, passei e rasparam minha cabeça, né? Aquele ritual todo, É, né? aquele, né? E eu cheguei, meu pai estava trabalhando, né? Ele tinha um escritório em casa, uma biblioteca enorme, rodeada de livros, acho que tinha 15 mil, 20 mil volumes. Ele estava trabalhando na Remington dele. E Uhum. o pai, olha só, passei. Ele fez assim, olhou e continuou. Continuando. Mas, claro, nada mais que minha obrigação, Sim, sim. mas como é que se diz? Mas ali o recado é o seguinte: eu sei que você não vai, que essa não é a sua Uhum. praia. Apesar de É. achar o meio do meio financeiro extremamente interessante, essa Uhum. movimentação eu acho. Eu gosto de política, eu confesso, eu não gosto, mas eu gosto muito de história. E a maneira que a Uhum. história influencia o movimento financeiro, eu acho extremamente interessante. Eu vejo muitos posts do Ricardo, perdão, do Amorim, e eu acho Uhum. bárbaro. Mas, enfim, só voltando à sua questão. Então É, é isso. e acabou que você foi se afinando com áreas, né, tanto da arte como da ciência, que ajudaram muito na tua futura performance como cantor, né? Porque você vê, o lado do ator, por exemplo, né? Você é um crooner por excelência, né? Então você interpreta as suas canções, né? O que é que fazia do Sinatra uma pessoa tão entendida por pessoas em todo o mundo? Porque nem uma pessoa que não dominava a língua entendia o sentimento que ele estava passando. E isso a gente observa muito na tua postura no palco, né? Não há quem não perceba ali o ator e o cantor amalgamados, concorda? Com certeza, com certeza. Eu, eu lembro que é engraçado você ouvir uma canção cantada por um cantor de maneira técnica, bem Sim. cantada, e ouvir Uhum. essa canção cantada pelo Sinatra. Sim. É como se... a bandeira que eu vi é da Geórgia. Olha que Da maravilha, Geórgia, né? que interessante. E Não, eu várias estive outras do México. observando, vários países Ali, estão o te México está mandando curtindo. saludos, saludos do meu fã-clube de México. Te extremo muitíssimo, Né? muitíssimas. Las Vegas, love you Las Vegas. Wanna go there. E eu lembro que tem uma música do Sinatra que eu gosto muito, mas que assim, por exemplo, é difícil para Uhum. cantar essa música. Parece fácil, são apenas notas, são notas lineares, não tem várias oitavas. Sim, Mas sim. se você não tiver a compreensão que o Sinatra tinha, é outra pegada. Além disso, ele tinha uma coisa na voz, que era o Guto Gassamelo, meu primeiro produtor. Ele Uhum. falava que o Sinatra tinha uma crocância, crunchy, a voz era crunchy. Não é que era Sim, rouca, mas havia sim, como se fossem micro vibratos, né? sim. Você botava lupa na voz dele, você ia Aham. com micro vibratos naquela voz, sem vibrar. Era muito louco isso. Então ele tinha... Deixa eu ver se eu lembro alguma canção que ele cantava, que era... É assim. Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind. If you're young at heart, you can go to extremes with impossible schemes. You can laugh at your dreams. Enfim, o que acontece é que ele não precisava fazer vibratos, ele não precisava fazer You can laugh at your Uhum. dreams at the part of the scene. And like, ele fazia uma nota Natural, era naturalmente, né? que era, não sei, canções como Those fingers in your hair that slide, come hear the stare that strips my conscience bare. It's witchcraft. And I've got no intense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it's strictly taboo, o dele, só ele É, fazia. só ele fazia. Tabu, eu não consigo imitar e nem eu quero imitar, porque era ele Aham. que fazia aquilo. É.
Mas ele Que, tinha aliás, o que é muito rico no teu trabalho é a qualidade da tua releitura de vários ídolos, né? Da nossa música, como Elvis Presley também, né? Que é outra pessoa, outro ídolo que você admira muito, né? E que já cantou muitas canções. que eu gostava do Elvis. Engraçado, eram posturas diferentes, o Elvis e o Sinatra, Uhum. na minha opinião, né? Eu acho que o Elvis, infelizmente, sofreu muito na mão do coronel, né? Do general, que era É. o Uhum. empresário dele. Agora parece que tem um documentário do Elvis É. no Netflix. Quem quiser assistir, assista. Mas Psicologicamente, ele foi muito torturado psicologicamente nessa relação, né? houve uma obrigatoriedade dele com relação. O general não queria que ele fizesse sucesso fora dos Estados Unidos. Ele queria Uhum. segurá-lo lá. Porque se ele Uhum. saísse em turnê, ele queria muito sair em turnê. Ele amadureceu muito em certo momento. Tanto que o primeiro show que ele fez em Las Vegas foi impressionante. Uhum. Mas o Elvis maduro tem coisas lindas. Agora, a parte romântica do Elvis jovem também é bacana. Eu via muito... Ó a Georgia aí de novo. Eu via muito a parte romântica do Elvis, que pouca gente conhece. Aquela... I will spend my whole life through loving you, loving you. Winter, summer, springtime too. Loving you, loving you. Makes no difference where I go or what I do. You know that I'll always be loving you, just you. If I'm singing. Músicas simples, Uhum. mas é só aquela voz aveludada, só aquela Uhum. muito ar, né? E ela é uma voz um pouco mais aguda, creio eu, que o Sinatra. O Sinatra tinha muito metal na voz, era uma pegada diferente, trabalhava muito com a orquestra. E outra coisa, o Sinatra tinha mais controle sobre a qualidade da orquestração dele. Ele escolhia os arranjadores, tanto é que quando o Nat King Cole faleceu, o Nelson Riddle fazia muitos arranjos do Nat King Cole, e um arranjador genial. E o Frank Sinatra pegou o Nelson Riddle para ele. Determinado momento, não havia essa qualidade como é que eu vou dizer? Eu acho que o Elvis não teve tanto controle assim em cima dos arranjadores, entendeu? Mas ele tinha uma qualidade vocal que era estupenda. O Sinatra, ele escolhia a equipe com quem ele ia trabalhar, né? Oi? O Sinatra, ele escolhia a equipe com quem ele ia trabalhar, né? As pessoas O Sinatra tinha cabeça de empresário. tirar o melhor, né? O Sinatra tinha cabeça de empresário muito forte, muito grande. Também tem as deficiências. Ele se meteu muito com a questão política, com os Kennedy, né? O Joe Kennedy pediu interferência dele com o Sam Giancana para ajudar na campanha do Kennedy, né? Com relação aos sindicatos, foi muito delicado. E uma vez Kennedy eleito, obviamente, Sinatra foi posto de lado, porque quando você lida com política, são outros 500. O Kennedy era um homem extremamente poderoso nos Estados Unidos naquela época, então, mais poderoso que Sinatra fosse, ali era o âmbito político da família Kennedy, não tinha como concorrer. Então, sabe, tem coisas interessantíssimas. E no âmbito político, o Elvis não entrava, são paralelos diferentes, mas coisas bacanas também que Sinatra tinha, como, por exemplo, ele praticamente ameaçou Las Vegas caso não deixassem os negros terem uma participação mais respeitosa no show business de Las Vegas. Frank Sinatra era um musicista, ele participava o Rat Pack, que era Frank Sinatra, liderados por Frank Sinatra, Dean Martin e Sammy Davis. Dean Martin também eu adoro. Adoro. Tem umas músicas muito engraçadas do Dean Martin, aquela Cha 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 d'amor, say, como é que é? Say hello to my lover, choo choo little bird. Você lembra dessa música, não? Não é só do meu tempo, não é do seu tempo, não. E ele colocava muito da questão do humor, né? Porque ele fazia muitos filmes de comédia, né? Trazia toda aquela tradição do Jerry Lewis, né? De filme. Então ele botava o humor também para dar aquela... O Dean Martin era muito engraçado. Muito engraçado. Agora, nos filmes que eu vejo de Jerry Lewis, o Dean Martin era escada pro Jerry, não? Era escada. Era escada, porque o Jerry não leva espaço. O Jerry não leva espaço. O
Jerry Lewis era genial. Jerry Lewis era muito rápido. E Jerry Lewis tinha essa mesma característica do Frank, eu acho. O Jerry Lewis eram vários tentáculos. Ele não era só o ator, era o produtor, o escritor, o diretor. Era, sabe, era... Alguém falou aí, e o Pat Boone? Com certeza, Pat Boone não pode ser. Entendeu? Agora, Daniel, eu queria também, pegando uma carona nisso, você, aos 15 anos, me corrija se eu estiver errado, mas o primeiro álbum que você comprou foi do Dire Straits, né? Foi. Então você era marcado pelo Dire Straits, você adiou, apesar de você saber que a música, né, que você queria ser um cantor, né, mas você também teve um período de dedicação ao teatro, especialmente ao teatro musical. Que boas memórias e que tipo de lições o teatro musical ofereceu a você para que em 2009, quando você lançasse o seu primeiro álbum, né, você viesse com uma experiência sólida desse teatro musical? Bom, Dire Straits, o que me impressionou com Dire Straits, por que eu me apaixonei pelo Dire Straits? Para quem não conhece, Dire Straits é uma banda extremamente importante, fundamental, britânica, liderada pelo guitarrista Mark Knopfler. Acho que a banda já extinguiu. E lançou um disco muito famoso chamado Brothers in Arms, em 85. E Mark Knopfler é um escritor de primeira linha, um poeta de primeira linha e um guitarrista fora de série, na minha opinião. Então aquele disco me influenciou muito. Na realidade, o Alchemy, do Dire Straits, que era um ao vivo que eles gravaram, se não me engano, em 83. Eu tinha que estar aqui para te mostrar, para mostrar para quem está assistindo. E eu via incessante, eu ia para a sala, chegava da escola, eu ia para a sala de meu pai e eu via. Isso a gente não faz mais hoje em dia, né? Hoje em dia é muito visual tudo. Eu via incessantemente, Paulo, repetidamente. E eu ficava realmente dividido entre música e o teatro. O teatro veio a posteriori, veio por causa da música. Uma coisa se tornou a outra na minha carreira. Com a Dire Straits, eu comecei a ter certeza que eu queria ser um performer. Depois do Dire Straits, eu comecei a ouvir... Primeiro eu ouvi Queen, aos 10 anos nos Estados Unidos. Mas aí eu parei, porque eu comecei a estudar trombone. Mas quando eu comecei a ouvir Dire Straits, do Dire Straits eu comecei a ouvir Pink Floyd, Led Zeppelin, Supertramp, tudo isso que a gente ouve. E participar dos festivais. Participando dos festivais, eu comecei a participar de bandas. Participando de bandas, surgiu a oportunidade, finalmente, já perto do vestibular, já na faculdade, eu cursava comunicação na época, de participar de um musical, que na época foi o Cinema Cantado. Eu tinha 21 anos. Isso, Cinema Cantado. Que foi até a banda Horas Vagas, né? Você foi Foi. E ali foi o primeiro musical, então esse ano eu completo oficialmente, porque tem muita gente que bota em currículo assim, eu tenho 30 anos de carreira, a primeira pecinha que fez... Não, eu tenho 30 anos de carreira agora, em 2021, porque a primeira vez que eu subi no palco profissional, com uma peça profissional, foi Cinema Cantado, em 91. Onde esse saxofone já te acompanhava, né? Esse sax já te acompanhava. Não, era um outro sax. Era um outro? Era um committee model. Era um Elmer Bundy antigo, que meu pai comprou de um colega dele de faculdade, Alírio Souza. E era bem velhinho. E tocava, e depois ele vendeu esse para comprar esse melhor para mim. Esse foi o grande... yes, I'm thinking about singing some Christmas songs. Yes, actually, I did a special in a TV here in Brazil about Christmas, and it was very fun. It was a lot of fun. Porque perguntaram se eu queria gravar um CD de Natal, e eu fiz especial de Natal agora na Bandeirantes, foi muito bacana. E tem um projeto de Natal que vai rolar, que é uma surpresa, vai ser muito bacana. Bom, aí... Esqueci o que eu estava falando, Paulo. A gente está falando do sax, que aí você recebeu depois o outro sax. Pois é, nessa banda, o nome do espetáculo chamava-se Cinema Cantado, Luiz Marfus, que a banda... 1991, né, por aí. 2021, perdão, 91. 1991, né? 91. A banda tinha... Nós fazíamos o backup musical, né? Eu fazia backing vocal, flauta e sax tenor, e os meus colegas, cada um nos seus devidos instrumentos, e 4 atores na frente, protagonistas.
Tinha um momento que eu cantava uma música, que eu acho que era On Broadway, porque eu ouvia muito. On Broadway, George Benson, para mim, minha primeira grande influência como vocalista foi George Benson. E On Broadway foi um fenômeno no início da década de 80, né? Para mim é um eterno, assim, é um exemplo de jazz, né? Então, um exemplo de musicista e cantor. Assim, eu acho que o que a gente tem de próximo do George Benson aqui no Brasil não é próximo, o nosso estilo de George Benson é o João Bosco, que eu sou fã do João Bosco. Assim, porque essa coisa de ser um vocalista e ser um instrumentista talentoso, né? Então eu cantava On Broadway, a versão do George Benson do On Broadway, e aí o pessoal gostava muito, ficaram muito impressionados, e a partir daí me chamaram para fazer outra peça, e foi uma coisa atrás da outra. Até que fizemos um musical chamado Os Cafajestes, em 94. Que ficou 3 anos em cartaz, né? Eu fiquei 3, 4 anos em cartaz com ele, porque depois eu saí. E aí viemos... Tirou o prêmio Sharp, né, de melhor musical, né? Tirou o prêmio Sharp de melhor musical. Foi, exatamente. E em 95 foi o prêmio Sharp, que ninguém esperava, foi muito engraçado. E foi no Rio de Janeiro, no Municipal do Rio. O Sharp melhor musical, Os Cafajestes. Aí ninguém sabia quem éramos. Mas foi aquela coisa que conquistou o público, né? O público conquistou. Muito bacana. Pat Duncan. Muito legal. Você também uma outra oportunidade que você cantava, atuava e tocava saxofone foi no Casamento do Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht. Quer dizer, o sax acompanhando você. Eu não lembro se eu tocava saxofone no Pequeno Burguês. Toquei? Pelo menos na pesquisa que eu fiz, que você tocava sax. Foi em 1992. Minha cabeça tá. Eu acho que vai a bandeira de Cuba aí, hein? E você depois ganhou o troféu Caymmi, né? Na categoria de revelação de intérprete em Pop and Jazz, em 93, né? Foi. Show que eu produzi. Você mesmo produziu? Sim, e que o Luiz Marfus que eu convidei para dirigir. Bem bacana, foi na Concha Acústica em Salvador. Eu tinha 22, 23 anos, por aí. Então estava fadado a ser isso, não tinha jeito. Só que eu falei, não posso dar despesa para meus pais, né? Eu não posso... Eu gostava de música de carnaval. Tinha os grandes clássicos de música de carnaval que eu sempre gostei. Mas eu não era carnavalesco, eu não gostava não era muito minha praia pular carnaval. Eu gostava das garotas, né? Gostava das mocinhas, mas eu não era um folião. Sim, não era. Desculpa, acho que eu tô com rinite, perdão. Mas tinham grandes clássicos do Moraes Moreira, que eu adorava, são músicas lindas, do Doi Osmar, que eu adorava. Mas eu vi que... Você chegou a gravar? Não. Chegou a gravar? Não, eu tô falando isso porque não havia para mim uma saída. Eu estava vendo o que poderia ter profissionalmente para mim como artista na Bahia na década de 90, para não só fazer teatro, mas para eu tocar, para eu cantar, e não tinha. Eu não me sentia, não há uma discriminação com a arte, com esse tipo de arte, mas sim. Sim. O que eu gostava de cantar não era isso. Então eu tinha que ser de lá, e eu não queria dar. E eu não queria dar trabalho para alguém escrever que era o Garanhão da Bahia, olha só. Quem é? Tô tão tímido, meu Deus, tão tímido. E aí eu falei, olha, eu vou ter que sair porque eu quero dar trabalho para meus pais. Foi aí que eu vi que a partir dos 24, 25, que foi tarde, né? É que eu vislumbrei ir para o Estúdio de São Paulo e aí eu fiquei de vez, entendeu? Não sei se agora você pergunta. Não, respondeu. E entre os musicais, né, você participou de Company, você fez Vitor ou Vitória, mas teve um musical em 2002, A Bela e a Fera, em que você fez um Gaston que foi elogiado entre os melhores desempenhos do Gaston em todo o mundo, né? Como é que você viu esse personagem alavancando a tua carreira em musicais? Foi muito interessante, porque eu não tinha visto o desenho do Gaston. Eu conhecia a obra original francesa. Sim. Obviamente, muito diferente da leitura da Disney. E aí eu fui
fazer o teste. E eu entendi mais ou menos a dinâmica, a linguagem dele. Memorizei a música e entendi qual é a pegada. E a experiência que eu tinha. E o interessante disso tudo, Paulo, é que eu já tinha feito o Vitor Vitória, um musical com Marília Pêra. Eu era o par romântico de Marília Pêra. Já tinha feito Company, do Stephen Sondheim, que já tinha me dado uma experiência, um estofo, creio eu, de musical, de compreender como era lidar com uma orquestra, um elenco grande. E com o musical baiano, com os Cafajestes, por exemplo, que eram 4 atores, com o microfone na mão, lidando com plateia, com o improviso, com o inesperado. O inusitado, Eu criei uma cancha que raramente se tem em musical, que é literalmente o inesperado e a improvisação, lidar com mais 3 em cena e você ter que segurar isso só os 4, sem cenário, durante 1h40. Então, eu me senti muito seguro nesse sentido. Claro que é complexo, é uma responsabilidade. Mas o que aconteceu com o Gaston na Bela e a Fera foi um turning point, porque eu ia sair e tinham pessoas me esperando na saída. Era muito engraçado. As crianças me odiavam, me amavam. Os pais, as mães gostavam. Então era muito engraçado, era muito interessante. Então realmente foi um turning point. No projeto seguinte, né, no Chicago, no Chicago já foi outro tipo de aceitação, né? No Chicago já foi, a minha entrada já foi um pouco diferente. Realmente foi, Gaston foi, tem gente que lembra até hoje do Gaston que eu fiz em 2002, foi muito bacana. E uma coisa que a gente nota nos seus trabalhos, né, principalmente no humor, né, você consegue imprimir um humor que cativa tanto o adulto quanto a criança. Por exemplo, você pegando aqui Tapas e Beijos, quando você tem aquela dobradinha com Fernanda Torres, né, você fazendo aquele dentista, né, o PC, né, um humor muito fácil, flui muito. Você fazendo Guerra do Sexo, o remake de Guerra do Sexo, fazendo o Nenê Stallone, com cenas maravilhosas com Irene Havas, Tony Ramos. Então você poderia dizer que, nesse sentido, o humor ajuda muito você a fluir dentro da dramaturgia? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o único papel que eu me lembro com muito carinho, que lidava com, que não usava, ou melhor, que não tinha o pretexto do humor, não usava o humor. E eu devo esse papel ao amigo Silvio de Abreu, um grande autor, Silvio de Abreu, foi em Passione. Apesar de entrar tudo, acho que 3, 4 meses para terminar a novela, mas foi muito bacana. E fazia o Joe Lopes, né, que era o detetive que era um undercover, que era um disfarçado de cantor de cantina italiana. Era muito inusitado. Então, assim, que eu me recorde, esse foi um papel fora em televisão, fora do humor que mais me impactou nesse sentido. Agora, Tapas e Beijos foi fantástico. Poder trabalhar com aquele elenco foi perdão, fora de série. Eu acho que é a reação da vacina, tá? Eu tomei a Janssen. Alguns dias. Acho que foi anteontem, né? Anteontem. Agora, mas eu tô ótimo, tá tudo bem. Saludos, Espanha. O pessoal está recordando. E quando... Tapas e Beijos. Tapas e Beijos. E poder trabalhar com a Fernanda, com todo o elenco, o Vladimir, com a Andréa Beltrão, enfim, foi sob a direção do Maurício Farias, foi fantástico. Malhação também. Malhação, né? Infelizmente você agora... ficou 3 temporadas de Malhação, né? O seu personagem participou, né? Foi. Infelizmente agora soube agora que o querido Bandarra, né, Márcio Bandarra, nos deixou, que foi o meu diretor durante muito tempo, a Malhação. Eu fiquei me lembrando da época com ele. Eu tive pares maravilhosos assim, com quem eu trabalhei. A mais recente, com quem eu trabalhei mais tempo foi a Carolina Castro, foi um par espetacular. A gente tinha uma química muito boa. E rendeu bastante.
Então, assim, eu tenho experiências, eu tenho recordações muito boas. E como você mesmo lembrou, a Guerra dos Sexos, né, trabalhar com voltar a trabalhar com a Drica Moraes. Eu trabalhei com a Drica na musical Vitor Vitória, voltar a trabalhar com a Drica em Guerra dos Sexos, com o Fernando Eiras, né, com a própria Irene Rabashi, que foi fora de série, com o Tony. Então foi... Você fazia o irmão da Roberta, que a Glória Pires fazia a Roberta, né? Exatamente. Eu tive o prazer de trabalhar com o Tony 3 vezes. Trabalhei com o Tony em Laços de Família, Guerra dos Sexos e mais uma, gente. E Passione. Passione. Eu tenho o Tony para mim como referência. Assim, se eu conseguisse seguir mais tempo como ator nessa... O Tony realmente é a minha referência de profissional. Eu acho o Tony profissional. O Tony passou por aqui, eu acho que foi em novembro, né, Alexandre? Do ano passado, a gente entrevistou o Tony aqui. Histórias maravilhosas mesmo. Impressionante. Eu acho o Tony impressionante. A carreira, a solidez, a credibilidade que ele passa. Não, a credibilidade é consequência, mas às vezes esse homem em cena, fazendo coisas que... Ele dando um monólogo para um pé do sofá, porque o ângulo pedia isso. Ele teve que repetir o monólogo inteiro com intensidade. E, é claro, você é um profissional, faz isso há anos, você pensa, bom, mas ver ao vivo, em loco, é muito emocionante. E você falou de Passione, nessa época também deve ter sido muito bacana para você, porque além de você trabalhar nessa novela, um personagem maravilhoso, você lançou um álbum chamado Italiano, com as músicas italianas, né, fazendo... É como se a novela desse o clima para você, né? Para você fazer aquele trabalho. Como é que foi esse trabalho? Sim. Foi, na verdade, acabou sendo ítalo-americano. Eu gravei coisas como Se piangi, amore, io piango por te, porque sono parte di te. Aquela... Io che non vivo per d'onore senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai. Separarci un giorno porta... Sempre os clássicos, né, da década de 70. Ou então, eu encontrei um pretexto para colocar também, claro, alguma coisa de Marco. Qual foi, velho? Como bella c'è la luna, brilla strette, strette con molto belle passeggiare sotto il cielo di Roma. Down each avenue, via street or strada, you can see them disappearing 2 by 2 on an evening in Roma. Do they take the for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm with girl I wish I knew. On an evening in Roma. Eu gravei esses clássicos mesclados. Então, assim, deu super certo o disco. Acho que teve uma excelente dono de venda na época. Acho que foi pela Som Livre, se não me engano. Teve uma coletânea, né, que a Som Livre lançou, e que você, inclusive, fazia um dueto com a Paula Fernandes para o Guerra dos Sexos. Acho que a canção I Love You, né? Esse disco, exatamente, eu tinha gravado essa música no meu primeiro disco, que foi o Song for You, e aí depois eu convidei a Paula para fazer uma participação, então ficou muito bonito. Ela tem uma voz de contralto, muito pompada, e eu sou barítono, né? Eu sou barítono, então ficou muito bonito. Aquela I loved you, although against my will I knew I loved you. I was standing still because I loved you. E aí ela cantava comigo, foi muito bacana. But someday I knew you would fly away. Que tinha sido também um clássico do Dancing Days, na voz de Freddie Cole. Freddie Cole, exatamente, Freddie Cole. Muito bacana, muito bacana. E aí foi, então assim, era sempre fazendo essa tríade, né? Melhor, tríade não, ficava sempre entre teatro e televisão e teatro, uma coisa puxando a outra. No teu primeiro álbum, ao vivo, Song for You, você dedica 3 canções ao rei Roberto Carlos, né? Se eu não me engano, Olha,
Como é grande o meu amor por você. E a outra aqui está me fugindo agora, se você... Como é grande o meu amor por você, olha, e como vai você? Como vai você? Isso, com arranjos originais Tem a do composição do pessoal. Antônio Marcos, se eu não me engano, né? Composição Como? do Antônio Marcos. Como vai você? Era do Antônio Marcos, né? A composição. Tem alguma coisa batendo no seu microfone aí, não? Não. Tá chegando bem a minha voz? Então, sua voz está chegando. Tem alguma coisa... Parece que está batendo alguma coisa aí. Tem alguma coisa aqui no... O Tá apartamento. De repente a folha. Quando eu viro aqui a folha, eu estou com uma folha com um roteirozinho. Vê se ela está perto do microfone. Você está com o computador ou está com o celular? Celular. Tá bom. Vamos lá. E você também... Eu queria que você falasse um pouco, por exemplo, essas canções, dessas três do Roberto. Qual que você poderia dar uma palhinha para a gente aqui, a capela do Roberto? As três você interpreta maravilhosamente bem. Eu gosto muito da versão que a gente fez para a Olha, porque acho que o Rafael Rocha, não sei se foi o Rafael Rocha que escreveu a parte de metais, mas ficou especial, que é: olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei para mim, a cabeça cheia de problemas, não importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. E o arranjo do... Eu acho que é do Rafael Rocha, porque eu tenho a sorte de ter um time que é fora de série. Quem faz meus arranjos, realmente, chefia os arranjos, é o Bruno Santos. E aí tem a participação do Rafael Rocha e do Farias. E são fora de série. Você escolhe a tua equipe também? Como é que é? Você tem esse olhar? Eu gosto de escolher as músicas. E assim, no Rio eu não conhecia tanto assim os músicos. Então eu conhecia o meu produtor, meu segundo produtor, que depois assumiu, que era o André Vasconcelos. Eu toquei com ele há décadas atrás, quando ele era um feto, praticamente. Ele era um desses baixistas prodígio. Tocava baixo pro Djavan com 17, 16 anos. É um gênio, um gênio. E o André produziu o meu primeiro DVD, o meu segundo DVD, que foi foi Your Song, foi no Rio de Janeiro, em 2014. E desde então ele vem produzindo. E o André tem os contatos dele, né? Tem esse pessoal que ele indicou, que é o Bruno Santos, e enfim, músicos que ele conhece, os músicos que ele também conhece, porque ele também trabalhou com o Guto Graçamelo, entendeu? O Guto foi meu primeiro produtor, a quem eu devo muito, me ensinou muito. É quem também o André sabe também, que aprendeu muito com ele também, né? Muito tempo. O Guto foi um dos maiores produtores do Brasil, ainda é uma grande referência como produtor brasileiro. E, Daniel, como é que foi para você essa conquista do mercado internacional, né? Você gravou um álbum, Daniel Boaventura, no México, né? Que é um sucesso estrondoso, né? E o México tem você como um dos grandes ídolos da música, né? Além de outros países, mas principalmente o México teve uma força muito grande, a sua penetração musical lá. Como é que foi? É muito difícil o cantor brasileiro conseguir um espaço lá fora ou depende? Eu acho que o que aconteceu no México foi feito. Eu acho que existe a intenção na minha intenção, eu sempre quis, olha, França, quase gravei uma música em francês. Existe uma intenção minha, sempre teve a intenção de buscar um mercado externo. Essa primeira chance, a gente sempre tentou buscar um mercado externo, só não sabíamos qual seria o país. Sim, sim. Entendeu? É como dar tiros, digamos assim. Mas é difícil, porque eu sou um cantor brasileiro,
e pensa-se que o cantor brasileiro vai cantar só em português. Então, tentava-se, até que o Manuel Cuevas, que é um diretor da Sony, então Sony, México, recebeu meu material de um diretor da Sony Brasil, que era a minha gravadora aqui no Brasil na época. Sim. O Bruno. E ele pegou esse DVD e colocou nas telas de TV das grandes lojas de departamento da cidade do México, como uma espécie de teste. As pessoas passavam pela rua, perguntavam quem é esse cantor, e os lojistas, os gerentes ligavam para a Sony: olha, querem saber quem é esse cara, querem comprar esse disco. Em um mês vendemos 10 mil cópias do DVD. Uau. Então, assim, sei lá, cada DVD, não sei quantos dólares, enfim. Então, percebeu-se que ali tinha um terreno fértil. Em 3 meses eu falei: olha, vamos montar um esquema, tem que ir para o México, porque o México é muito importante. As pessoas não sabem a importância fonográfica que é o México para o artista latino-americano. É impressionante. Para você ter alguma, eu acho, para você ter alguma chance de usar a palavra escoar no mundo, sem dúvida, o México é um trampolim. E aqui, é claro, você conseguir os Estados Unidos, que também é uma meta para mim, a Grã-Bretanha. Não só isso, né? Eu quero Europa, eu quero poder sair por aí. E, sem, é claro, esquecer o Brasil, mas porque eu acho que o estilo de música que eu canto, e não só o estilo, não é só cantar em inglês, mas o estilo de melodia que eu quero buscar, ou que eu quero resgatar, tem a ver com o que outros países podem se identificar, entendeu? Cada país tem uma música que se identifica mais, é muito engraçado. Eu vou citar um exemplo. Eu cantei You're the First, do Barry White, que eu adoro Barry White. Aquela You're the first, you're the last, my everything, and the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. No México funcionou legal, mas na Rússia foi impressionante. Impressionante como as pessoas gostam de ouvir, entendeu? Saludos ao Uruguai, saludos. Pô, cantei no Uruguai, foi bárbaro. E então, assim, eu queria muito sentir o efeito de como é que seria, por exemplo, cantar, não sei, Dancing Queen. Alô? Eu queria sentir o efeito das escolhas musicais de cada país, né? Exatamente, entendeu? E agregar outras músicas, fazer outras versões. O que não falta é material. Então, assim, o México realmente foi importante, está sendo importantíssimo. Tanto é que hoje em dia, quase 70% da minha audiência de internet é mexicana. E, detalhe, há 4 anos atrás, minha audiência nos Estados Unidos era 0 de internet. Hoje em dia já está chegando perto da audiência brasileira. Uau. E eu nunca investi nos Estados Unidos, que é uma paixão para mim, em termos cultural, né, americano, assim, em termos de Afro-American music, de blues, de jazz, assim. Então, poder ter uma penetração nos Estados Unidos também seria muito bom, muito boa. Mas acaba sendo um movimento natural, né, Daniel? As pessoas vão gostando no México e daqui a pouco outros amigos, e a internet favorece muito isso, né? A internet ajuda muito essa penetração em vários territórios, né? Exatamente, exatamente. E ir para o país me força, de uma maneira muito positiva, quando eu não digo a aprender outras canções, e enriquece o meu vocabulário enquanto cantor. Por exemplo, quando eu comecei esse projeto com o México, eu comecei a cantar músicas como Dicen que la distancia es el olvido, pero no consigo esta razón. Que são boleros, né? Mas parece que mexe contra a parte da voz, mexe contra a maneira de cantar. Por exemplo, quando eu tô ouvindo uma música que eu tô com a fim de cantar, que eu não pensei que eu fosse cantar, que é um clássico mexicano, que é Si nos dejan, nos vamos a vivir toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Sabe, umas coisas lindas que eu não conhecia. Si nos dejan é linda. Então, assim, tem coisas que eu quero descobrir e diminua o som, Daniel. O som tá muito alto? Não, tá ótimo. Pra mim tá ótimo.
Tá, não sei se... porque eu tô ouvindo um ruído muito estranho, mas não sei se tá ruim para eles. E assim, por exemplo, na Rússia, quando é que eu ia parar para ouvir uma música russa? Assim, sinceramente, não é nossa cultura. Pode ser mais próximo por sermos latino-americanos, ouvir algo anglo-saxônico até. Mas ouvir algo eslavo não é da nossa... Luiz Miguel, não é da nossa... É até interessante, né? Mas a gente pode conhecer alguma coisa do Tchaikovsky, alguma coisa erudita nesse sentido. Aí me pedem para cantar algo como essa música que eu cantei lá do Alexei Serov, que eu cantei em russo. E, poxa, foi uma experiência muito bacana. Áudio está com muito eco. Pois é. Aqui tá legal. Estranho. Aqui tá legal. Desculpa, gente. Agora, você falou da Rússia, até pegando uma carona, o título do álbum, né? From Russia with Love, é o título de um filme muito famoso do 007, que aqui no Brasil ficou Moscou contra 007. Quando você falou o título dessa música, houve uma referência, porque você também é um admirador de cinema, de prestar uma homenagem? Na realidade, quando a primeira encontro que eu tive com meus empresários, eu fiz uma lista de músicas que eu queria cantar. Ok, a gente vai começar a trabalhar, mas... tá falando aqui, ó. Não é o seu, é o áudio do Paulo. Já baixei. Eu achei engraçado. É o áudio do Paulo. A internet é maravilhosa. Eu tô ouvindo um ruído mesmo, Paulo. E eu falei, olha só, eu quero esse repertório aqui. Eu falei, dentre as músicas que eu tinha escolhido, tinha até uma em francês, que era aquela Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour te aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Lembra dessa música do João Dazan? Et si tu n'existais pas, tu serais d'inventer l'amour. Aí fiz essa lista, assim, sabe, com repertório. E dentre as músicas tinha From Russia with Love. Falei, não, a gente pode tocar essa música, cara. Tá muito cedo ainda. Falei, ok, a gente espera. Isso foi em 2008. Quando apareceu o convite da Rússia em 2018, eu falei, querido, vai ser agora. 10 anos depois vai ser agora. Aí eu cheguei, USA. Eu falei, USA, I wanna go there. Let's do this. Ok? Las Vegas, LA, Miami, wherever. E eu falei, olha só. Mas eu pensei, poxa, será que eles vão remeter isso à época de Guerra Fria? Porque boa parte, inclusive nessa época, década de 60, né, na Guerra Fria. O auge, é verdade. O auge, KGB na ativa. Vacilar Putin, que já estava na KGB. Eu falei, será que pode ser estranho? Eu falei, pô, vou deixar de cantar essa música que eu quero há tanto tempo cantar por causa disso. Não, vou cantar, dane-se. Eu cantei, realizei assim. E aí eu contei tanto que eu botei assim, From Russia with Love. Tinha que ser o título do disco, do DVD, porque tinha muito a ver e foi uma coisa feita, não vou dizer às pressas, mas o convite me foi feito em 2018 e eu entrei em contato com o gravador e falei, a gente tem que aproveitar, thank you very much to be in, it's an honor to be in your bucket list, it's an honor. Eu falei, olha, a gente tem que aproveitar e aproveitar porque é um momento único, é com a Russian Philharmonic Orchestra, a Orquestra Filarmônica Russa, em Moscou, com um dos regentes do balé de Bolshoi, que era o Alexei Vereshchagin, e podendo tocar o meu repertório. Eu falei, ok, então vamos, levamos a equipe brasileira, o Bruno Murtinho, que dirigiu, né, o diretor foi o Bruno Murtinho, o André Vasconcelos fez a produção, o Bruno Santos fez os arranjos do Bruno Santos, quer dizer, os arranjos comandados pelo Bruno Santos. Os russos elogiaram os arranjos do Bruno Santos. Que arranjo é esse? Quer dizer, foi uma experiência formidável. Fiquei muito orgulhoso
da equipe, muito orgulhoso sabe, de como os caras foram profissionais, sabe, impuseram respeito de uma maneira muito serena. Uhum. É um exemplo do profissional brasileiro, assim, que eu gostei de ver, sabia? Que é um cara tranquilo e bom pra caramba. Tranquilo e extremamente competente, entendeu? E foi uma experiência maravilhosa. É claro que, como foi uma coisa que eu ensaiei 2 dias com a orquestra, e no dia seguinte já estava gravamos 2 dias. Então, assim, diante do que tínhamos lá, foi o melhor que pôde ser feito, e saiu muito bacana. Legal. Queria te fazer uma pergunta agora, Daniel, envolvendo 2 pessoas que te marcaram muito. Uma, a saudosa Hebe Camargo, com quem você teve a honra de cantar e participar. Inclusive, acho que foi um CD, um DVD que ela gravou no Credit Car Hall em São Paulo, né? Que você participou. E depois você participou também de um DVD em que vários cantores brasileiros participavam também, que você cantou novamente com a Hebe. Então, a Hebe perguntar também de uma experiência desse ano, bem recente, com o querido maestro João Carlos Martins. Falar um pouquinho dessas 2 pessoas na sua vida. Ok. Vamos começar pela Hebe. Tentarei ser sucinto. A Hebe sempre foi muito doce comigo. Eu sou péssimo para entrevista de televisão. Péssimo. Aliás, a única coisa, isso é uma coisa positiva que eu tive, que eu tive nesse momento de pandemia, esse tipo de bate-papo. Bom, and I need USA with me, ok? E esse tipo de convívio esse tipo de bate-papo com pessoas como você, com o Sérgio Martins, ontem tive um bate-papo ótimo também com o pessoal, e trocar ideias e ver outros mundos. É outro tipo de entrevista. Sim. A gente pode ficar à vontade, inclusive errar e se corrigir. Aí ler os comentários aqui, assistir o João Carlos Martins, isso é muito dinâmico. Eu prefiro muito mais isso. Mas em entrevista de televisão eu não sou muito bom. Então, assim, eu lembro que eu ia para a entrevista da Hebe, ficava meio no sofá, ficava meio tímida, enfim. Mas ela sempre me tratou com muito carinho. E ela fez um DVD em 2010, eu acho. E tinha Situações Chororó, tinha Paula Fernandes, e eu cantei uma música com ela. E foi El Dia Que Me Queiras. A Noite Que Me Queiras. E essa é uma que eu devia gravar. E foi muito bonita. Produção do Guto Graça Mello. E botei no meu DVD. Ficou uma coisa meio que eternizada. Foi uma experiência muito especial para mim. Eu não falava nada de espanhol na época, mas ficou bonito. Ficou muito bonito. Muito bacana. E, ironicamente, recentemente eu interpretei uma cena em que eu fazia o Silvio Santos, né? Silvio Santos, tendo a Andréa Beltrão como a Hebe, né? Como Hebe, né? Foi interessante. Foi bem interessante, foi bem bacana. O trabalho da Andréa Beltrão é fora de série. Fora de série mesmo. O trabalho do Maurício Farias como diretor, eu sou fã, e eles conseguiram ter esse domínio, essa, como que eu vou dizer? Essa carpintaria, eles conseguem passar para quase tudo que eles fazem, né? Seja na série, seja em série de televisão, seja em cinema, eles se preocupam muito com a qualidade do que fazem. Falo eles porque eu acho que eles encontraram uma sinergia ideal, né? Esse casal, a Andréa e o Maurício, né? E são 2 talentos e fizeram muito bem. Agora, com relação a João Carlos Martins, a história é muito interessante, que eu estava, quando meu pai sempre comprava, quando os CDs começaram a ser vendidos no Brasil, acho que foi 84, né? Por aí, 84, 85, meu pai comprava caixa de CD. Meu pai gastava uma grana. E aí, meu pai mostrou um CD que tinha Minueto de Bar por João Carlos Martins. E eu estudava flauta
na minha vizinha, com a professora Margarida Mascarenhas, que foi a professora de flauta. Olha, Florida, I want to go to Florida. Let's jam in Florida, my friends. Let's do this. E eu tocava flauta barroca. Sim. Meus amigos até gozavam com minha cara. Eu tenho uns amigos que o pai deles forçava eles a assistir meus recitais de flauta. Eu sempre fui meio largo, meio grande, né? Então, imagina aquela flautinha desse tamanho. Ou eu ficava olhando o Daniel tocando aquela flauta. Mas enfim. Então, eu comecei a aprender os minuetos de Bach na flauta, né? Por aí vai. Que em inglês chamam de recorder, né? E aí eu vi os minuetos de Bach em piano com o João Carlos Martins. Eu comecei a tentar tirar de ouvido o minueto do piano, é claro, a parte da mão direita, que é a melodia, na flauta. Então foi o primeiro disco que eu vi de Bach, assim, que meu pai enfim, passou, que foi o João Carlos Martins, né? Eu fiquei impressionado. E o primeiro músico brasileiro que eu sabia que tinha um respeito lá fora. Tinha um músico erudito brasileiro que era extremamente respeitado fora do país, né? Isso me impressionava. Eu tinha 12 anos. Então, foi uau, né? Hoje temos vários, né, que se destacam. Tem o Nelson, enfim, tem muita gente. E aí, amo a Argentina, te quero a Argentina muchísimo, extraño muchísimo a Argentina. Então, algum tempo eu vinha querendo fazer alguma coisa com o João Carlos. Quando me apresentou em contato com ele, eles falaram, pô, o João Carlos também quer fazer umas coisas com o Daniel. Cara, eu fico feliz, no grau. Eu falei, João Carlos, deixa eu falar logo aqui, eu sou realmente, estou controlando aqui para não tietar você demais, porque eu admiro muito o seu trabalho, a sua história, a sua força, o quanto esse homem teve que se reinventar, né, Paulo? Que se reinventar, porque ninguém sabe dos demônios que nós temos. Ninguém sabe. Ninguém faz ideia. E o que esse homem teve que enfrentar né, para se superar e não só isso, essa flexibilidade que ele teve que fazer de tudo, né? E hoje em dia ele está fazendo o seu trabalho. Tem agora sob a curadoria do Jorge Tacla, né, uma exposição linda que tem dele, do trabalho dele, e tem que ser visitada. Ele vai fazer um concerto agora no Lincoln Center, que se eu puder eu vou assistir no final do ano, em Nova York. Ano que vem também vai ter um outro. E aí, quando propôs a participação, eu fui, assim, muito, muito feliz e emocionado. Cantei ele pediu para eu cantar o Céu de Santo Antônio. Cantei até no tom que eles tinham preparado, cantou um pouco agudo para mim, mas eu fiz questão de cantar. E foi muito bacana. Eu quero voltar a fazer muito mais projetos com ele, que ele vai ter vida longa, eu sei que vai. E falei, olha, maestro, aguenta aí que vamos fazer muita coisa. Ele é uma simpatia, adoro ele. Simpatia, maravilhoso. Agora, como sempre, né, Daniel, quando o papo tá bom, e você tem um papo, você falou da timidez, ou quando eu entrevistei o Ivan Lins, em 2016, o início da entrevista estava muito tímido, daqui a pouco já estava parecendo que a gente estava numa mesa de bar, e ele batendo papo. E essa sensação eu tive com você aqui hoje. Cara, Ivan Lins, deixa eu interromper, Paulo, esse é outro. Ivan Lins, são os caras que estão assim, ó, na minha lista, minha lista de ouro. Ivan Lins, Mário Venturini, Toninho Horta, sabe? Tem esse pessoal que tá ali, João Bosco, por favor, um dia, sabe? Ivan Lins é um doce de criatura, cara, que história esse cara tem. Mas continue, desculpe. É de uma simplicidade também, aquela coisa assim mesmo de você sentir como se fosse convidar você para sentar na mesa do bar e conversar sobre a vida. Então, isso é que eu acho mais legal, entendeu? É a naturalidade, você captar essa naturalidade do artista. Agora, o que eu estava dizendo, que a gente está sempre como inimigo o tempo. Na melhor da coisa, parece que faltam, meu irmão está me dizendo aqui, 2 minutos e meio. E eu queria encerrar, você vê, ó, passou rápido, esse nosso encontro, primeiro pedindo uma releitura, você dá uma capela para a gente de Last Dance, que é sensacional,
da Dana Summer, e mais uma canção, a sua escolha, que marca em o seu 2 minutos? repertório. Em 2 minutos? Uma palhinha, uma palhinha. Last dance, last chance for love. This is my last chance of romance tonight. I need you by me, beside me, to guide me and to hold me, scold me, 'cause when I'm bad, I'm also bad. So let's dance, the last dance. Porque depois só repete. Uma música que eu gosto muito é aquela Some enchanted evening, you may see a stranger, you may see a stranger across a crowded room, and somehow you know even then, that someday you'll see her again and again. Amigo, muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado. Uma demora. Um beijo para todo esse público maravilhoso. Espero encontrá-los em breve. E muito obrigado mesmo, viu? Agradecer muito a participação. E qualquer novo show, sua assessoria entrar em contato com o Djavan, que é sempre um prazer, uma honra compartilhar os seus novos espetáculos. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Forte abraço. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.